Olá, eu sou Luciene Lacerda, eu sou criadora e membro da coordenação da campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que nós iniciamos em 2016. Essa é uma campanha de muitas trocas e que a gente está aqui para, com vocês, celebrar e fortalecer a luta antirracista. Olá, eu sou Raquel Matoso, faço parte da coordenação da campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo e estamos aqui para celebrar a 8ª edição. Vem com a gente! Você que não conseguiu inscrever sua atividade na campanha dos 21 dias, acompanhe e já tem ideias para a 9ª edição. Participe e veja em nossas redes, @21 Dias de Ativismo contra o Racismo, veja no Instagram, no Facebook, no nosso site 21diasdeativismocontraoracismo.com. São muitas atividades, participe de todas elas, acompanhe, veja quantos temas nós podemos trocar. Apresente isso para os seus amigos, nos seus colegas de trabalho, entre seus parentes, seus vizinhos. Vamos trocar e aumentar essa rede de antirracistas. Traga isso para a sua vida, para os seus momentos, para a história de quem quer realmente mudar essa sociedade. Nos acompanhe e vamos trocar juntos. 21 Dias de Ativismo contra o Racismo está começando agora. Uma das questões super importantes da campanha é sobre o olhar da luta antirracista na diáspora. Nós temos trocas desde 2019 com o GAC, Congresso Africanista Global, e também vemos várias discussões que ocorrem, temos várias guerras na África, e nesse momento um dos pontos que se coloca aqui na discussão brasileira é também sobre a luta e o genocídio que está acontecendo com os palestinos. Sim, é um genocídio, porque não se trata somente de um ataque ao Hamas, se trata de uma estratégia de Israel para atacar toda essa população absolutamente cercada, sem lugar para se cuidar, sem alimentação. É uma guerra que precisava parar. Precisava parar e precisamos nos colocar. Mas também a gente precisa lembrar de guerras que estão acontecendo na África e que a gente precisa também que todos cuidem desta população que é renegada pelo primeiro mundo. Ainda bem que hoje Lula está refazendo laços que foram abandonados pelo governo anterior nas relações com os países africanos. Isso temos muito a fortalecer. Precisamos muito trocar. Então, vamos discutir questões aqui sobre reparações, vai ser um tema que a gente vai discutir durante a campanha. Vamos discutir também dentro da diáspora como se coloca a saúde da população negra. Então, essas são discussões importantes que queremos ver durante a campanha dos 21 dias, mas aumentar esses laços para, durante todos os dias do ano, nos colocarmos na luta antirracista e contra o genocídio dos povos. A campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo tem por hábito homenagear personalidades da luta antirracista. Em 2021, homenageamos Sandro Lopes, um companheiro de coordenação que acabou sendo vítima da ausência de recursos de saúde, como a vacina, em meio a uma pandemia mundial. Nesse momento também queremos lembrar, em 2023, de Aderaldo Gil, que era quem coordenava esse momento de homenagens. Hoje ele é um homenageado, pois no ano passado, em decorrência de uma gripe, nós acabamos por perder esse homem incrível que tinha um saber notório e reconhecido, doutor em História. Para nós é muito caro perder um ativista, porque a gente acaba perdendo acesso a uma gama de saberes construído com muito esforço ao longo de tempos. Aderaldo participou de uma grande marcha pela luta antirracista. Ele foi professor no Degase, foi também atuante na FATEC e em diversos outros lugares. Um militante reconhecido pelo seu trabalho, por onde quer que passava. Nós vamos agora ouvir um pouco sobre ele na fala de sua companheira, Luciene Lacerda.
Em 24 de junho de 2023, Aderaldo Pereira dos Santos, conhecido como Gil no movimento, ou para agregar dos seus companheiros de trabalho Aderaldo Gil, infelizmente faleceu depois de 3 meses internado no Hospital Maricá. Aderaldo Gil era um militante histórico, ele era historiador, ele desde 1900, das épocas de 80, encontrou naquele movimento negro o que ele estava questionando quando olhava em volta, quando olhava a sua vida. Ele foi integrante do IPCN. Para quem ouve a marcha da farsa da abolição, ouve a voz dele ao fundo dirigindo a marcha, e ele o tempo todo acompanhou do que ele pensava no trabalho que fazia dentro da FAETEC, construindo o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e também dentro do DEGASE, trabalhando junto com meninas privadas de liberdade, mas também lá construindo o NEAB e também trazendo esta discussão o tempo todo para dentro do seu trabalho. Como acadêmico, ele fez o doutorado falando do Emetério dos Santos, que era um professor, primeiro professor negro do Colégio Militar e também do Instituto de Educação. E no seu pós-doc falou sobre Vicente Ferreira, 2 militantes que precisavam estar na história conhecida por todo mundo. Eu digo que o Gil era um historiador que fez história. Foi meu companheiro por 10 anos, um parceiro de todas as horas, de todas as lutas, um ótimo pai, um perfeito padrasto, muito carinhoso com todo mundo. Era daquelas pessoas que todo mundo via nele um carinho sem par. E numa luta, como diz sua filha, intransigente sobre o que queria ser. Ele era uma dessas pessoas queridas que infelizmente partiu aos 61 anos, mas que a gente quer lembrar o tempo todo dele como pessoa, essa pessoa carinhosa, essa pessoa super afetiva, que abraçava a todos e principalmente abraçava a sua luta com tanta firmeza e honestidade, que é preciso que nós da campanha dos 21 dias, que ele esteve na coordenação, precisamos lembrar. Gil, como você faz falta, como você faz falta, mas a história que ele deixou é tão forte que a gente consegue passar para outras e outras gerações. Aderaldo Gil deixou 2 filhos, Glauber, que hoje está se formando em economia, e é uma pena que o Gil não acompanhou essa formatura, e Ana Luísa, que hoje está fazendo direito na UFRJ. Infelizmente ele só viu isso depois, né? E eles têm todo o carinho, vão estar falando a seguir sobre ele. Ele também deixou como padrasto meu filho Luan, também da economia, a quem o carinho para essas figuras era tão forte quanto as músicas e os sambas que ele fez. E preciso também dizer que Aderaldo Gil não era só historiador, não era só militante, era também um sambista e que colocava coisas do cotidiano da vida e da luta política em seus sambas. Vocês vão ouvir também ao final o samba que ele fez para a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. A seguir, nossos filhos. Para nós, o 21 dias sempre foi um momento especial. Eu acho que todo mundo lá em casa sempre lutou pela causa da conscientização racial, só que do seu modo, dentro da sua esfera, dentro do seu âmbito. E nos 21 dias a gente se reunia para lutar em conjunto, né? A tia Luciene, ela foi a idealizadora, ela é a nossa madrasta, e o nosso pai sempre fez parte dessa construção junto com ela, né? Ele também fez parte da liderança dos 21 dias, e enquanto pessoa, eu acho que muito do projeto tem a incidência de como ele era, sabe? Ele foi um pai muito zeloso, sempre preocupado com as causas sociais e com as lutas pelos direitos civis da nossa população, engajado dentro desse tema, estudou sobre isso, então saber que vai ter continuidade, que vai ter mais um ano desses trabalhos progredindo, é algo que me deixa bastante orgulhoso, não só pelo legado dele, mas também pela importância que os 21 dias têm.
o nosso pai sempre nos ensinou a importância de lutar contra o racismo. E os 21 dias nada mais é do que isso, né? A gente tirar esse momento para poder refletir essa data importante e poder lutar contra o racismo, que foi algo que o nosso pai sempre nos ensinou. E como ele falou, a gente se reunia. Sempre foi um momento em que a gente irá se reunir dia 1º de março, tem a abertura dos 21 dias. O nosso pai, que é militante do movimento negro desde a década de 80, ele militou também no Degase, onde ele trabalhou por muitos anos e onde ele fez diversas pesquisas, diversos projetos para ajudar os meninos e meninas que lá estão internados. Então, o trabalho dele está refletido nos 21 dias, junto com o trabalho da nossa madrasta, a Luciene, que também é uma militante do movimento negro desde essa época, que é psicóloga, que luta pela saúde das mulheres negras, e juntou esses dois trabalhos com de muitas outras pessoas que também lutam por essa causa. Então, é muito importante que todos nós estejamos engajados e presentes, atuando nos 21 dias desse ano e nos próximos anos também. Bom dia, bom dia. Eu queria muito estar aí nesse momento para prestar minha homenagem ao grande Aderaldo Gil. Eu conheço na minha vida inteira, né? Desde que eu me entendo por gente, o Gil é uma presença, uma pessoa presente na minha formação, na minha história de vida. Uma pessoa sempre amiga, sempre próxima, uma referência, né? Então, queria lembrar, né, do fato de que o Gil, a primeira imagem que eu tenho viva na memória do Gil é na passeata de 1988, aquela Nada Mudou, Vamos Mudar, aquela marcha protagonizada pelo movimento negro no centro do Rio de Janeiro, que repercutiu até internacionalmente. E eu lembro muito vivamente do Gil com o microfone, com a voz dele forte no carro de som, falando o tempo todo. Eu, criança ali, tinha 11 anos. Na verdade, tinha 10, ia fazer 11 anos no final do ano, e acompanhando ali aquela movimentação toda. E depois, muitos anos depois, tive a oportunidade de participar da banca de doutorado do Gil, lá na educação, na UFRJ. Foi uma alegria tremenda, não só por poder vislumbrar ali aquela dedicação, um compromisso político com a educação antirracista que ele dedicou a vida, né, a fazer, mas isso sendo transformada com muita qualidade acadêmica numa tese de doutorado, pensando a história, a trajetória de um homem negro ilustre que trabalhou no âmbito da educação, que também dedicou a vida à educação e que já produziu uma perspectiva que a gente entende como antirracista desde meados do século XIX, professor Emetério. Então, foi uma alegria muito grande ter tido essa oportunidade de acompanhar a trajetória do Aderaldo Gil até a sua formação no doutorado, inclusive nessa formação no doutorado eu participando como banca, né? Humildemente ali, avaliando e celebrando, né? Muito mais celebrando do que avaliando a trajetória do Gil expressa na tese de doutorado que ele nos apresentou e que recebeu uma coisa que eu nunca tinha visto de uma banca, que é uma convocação a que aquela tese fosse publicada, né? A banca reivindicou que o Aderaldo Gil publicasse aquela tese. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Uma celebração do trabalho realizado ao ponto de a banca praticamente exigir do Gil que ele publicasse a sua tese. Então, queria deixar essa memória aqui, registrar essa memória aqui, nesse momento de celebração da vida do Gil. Esse grande companheiro, amigo. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez realizando 21 dias de ativismo contra o racismo. E neste ano de 2024 não poderemos deixar de homenagear uma pessoa muito importante para a realização desses eventos, que foi o nosso querido, o nosso querido Aderaldo Pereira dos Santos, muito carinhosamente tratado por nós de Gil. Gil foi uma pessoa que se dedicou imensamente à realização desses eventos, e com sua criatividade, né, com sua simplicidade e com sua generosidade, nos contemplou com
com poesias, com músicas, né, com samba e principalmente com a sua militância, que é histórica, né? Gil já nos deixou fisicamente, mas espiritualmente está junto conosco nessa caminhada e esperamos, né, um dia nos encontrar, né? Mas enquanto isso continuamos aqui na luta, companheiro, e fundamental a sua estada aqui, e hoje nós temos que mais uma vez nos apoiarmos, né, nos ombrearmos para fazer com que esses 21 dias de ativismo contra o racismo no ano de 2024 tenha uma proporção muito maior do que teve até então. Obrigado, Gil, obrigado a todos e todas que estão participando dessa campanha, né, dessa mobilização, e que um dia tenhamos 366 dias nos anos bissextos de ativismo contra o racismo. Vamos lá, vamos em frente, a luta continua, Gil. Sou Isabela Gazi, professora de História da FAETEC, fui coordenadora do Centro de Memória de 2011 a 2022, conheci Aderaldo ainda na década de 80, mas nos reencontramos na FAETEC nos anos 2000, onde militamos juntos no movimento que organizou a Associação de Profissionais da FAETEC, e depois na Escola Visconde de Mauá, onde começamos a desenvolver o projeto de História e Memória da Visconde de Mauá, e posteriormente fomos trabalhar juntos no Centro de Memória da FAETEC. Aderaldo Pereira dos Santos, recebendo a medalha Pedro Ernesto hoje, é um reconhecimento legítimo pelo educador comprometido com a educação transformadora, pelo militante do movimento negro, pelo historiador dedicado à história da escolarização de crianças negras na rede FAETEC, pelo historiador dedicado ao descobrir o primeiro diretor negro do Instituto de Educação, empenhado em recuperar essa história, em mostrar a liderança de homens e mulheres negras ao longo da história do Brasil, na luta antirracista. Aderaldo foi pioneiro em desenvolver o projeto de instituição da Lei 10.639 na FAETEC, criando o projeto na Escola Visconde de Mauá, junto com a professora Maria Cristina Teixeira, um olhar África, um olhar interdisciplinar. E eu pude acompanhar o trabalho do Aderaldo esses anos todos. Trabalhamos juntos, desenvolvemos parcerias, fomos colegas, fomos amigos. Foi uma honra trabalhar com ele, foi uma honra conhecer Aderaldo. E o reconhecimento legítimo, o mérito dessa medalha hoje significa reconhecer os professores e professoras negras e negros que estão na educação no Brasil inteiro. Aqueles professores, agentes históricos anônimos que estão nas salas de aula, né, lutando no dia a dia por uma educação diferente, para fazer a diferença com seus alunos, construindo uma realidade social e educacional diferente no Brasil. Essa medalha hoje significa reconhecer o mérito legítimo que Aderaldo tem, reconhecer todo o seu trabalho dedicado à educação, mas também é uma forma de reconhecer todos esses professores e professoras anônimos que estão na educação brasileira. Parabéns, Aderaldo, parabéns, amigo, Aderaldo presente hoje e sempre. Olá, companheiros! Como em todos os outros anos, nós estamos com a nossa lojinha aberta e queremos convidar você a adquirir a camisa da edição de 2024. Está maravilhosa e é com esse financiamento coletivo que a gente consegue custear algumas das despesas da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Não deixe de participar e de financiar coletivamente essa campanha que é tão importante e significativa para o momento em que vivemos. Vá lá no site ou então na bio do nosso Instagram, dá um clique e acesse e veja como adquirir. A campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo existe para destacar a necessidade de pôr em prática
leis que são tão importantes para o nosso país, como a 10.669 e a 11.645. São leis que tratam da história e memória do povo negro, mas principalmente de suas conquistas. Tratam também da história e memória dos povos originários e principalmente das suas conquistas. Para mostrar que antes dessa terra ser invadida, existiam diversas nações, do sul até o norte desse continente que conhecemos por América, onde muitos povos chamavam de Abya-Yala ou outros nomes até mesmo. Então, nós reivindicamos com a campanha dos 21 dias de ativismo que essa história seja contada por aqueles que realmente venceram. Venceram o genocídio, venceram a tortura, venceram a tragédia da dor psicológica e física. Venceram o apagamento de sua língua, de sua história e memória. Nós vamos resgatar toda aquela história que não foi contada, que a narrativa oficial nos coloca como bárbaros, como os violentos, quando na verdade reagimos a toda dor e tortura imposta ao nosso povo, na diáspora e aqui na terra dos povos originários, que são expulsos de suas terras pela ganância de garimpeiros. Queremos denunciar que essa história, ela precisa ser recontada. Nós estamos aqui para contribuir, porque nunca mais falarão de nós sem nós. Para encerrar esse momento, a gente vai trazer agora o samba do Aderaldo Gil, que ele fez em 2018 para a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. É um samba que fala do que é a nossa campanha, de qual é o movimento, e vai ser muito interessante que você possa trocar e dançar e sambar junto conosco. Porque a vida é isso, né? São músicas, são trocas, poder estar junto. Olá, pessoal. Amanhã é Dia dos Pais. Então, o sambinha é uma homenagem estendida a todos os pais, mas o sambinha que eu fiz é em homenagem também ao meu pai. Então, o meu pai, de Aderaldo Gil. José Lucas Santos. Eu sou filho de alagoano, José Lucas Santos, baixinho, soberano, bom de briga, não tinha medo de nada, enfrentava qualquer parada. Ele foi à Segunda Guerra, lutar contra os fascistas, defendeu o país, viveu a vida que quis e me fez feliz por se fazer meu pai. O medo esqueceu-se dele, parecia duro, mas tinha coração mole. Criou com toda a firmeza a sua prole. O que ele me ensinou, eu não esqueço. Levantar a cabeça em qualquer tropeço e seguir em frente com a dignidade na mente. Eu sou filho de alagoano, José Lucas Santos, baixinho, soberano, o meu pai. Eu sou filho de alagoano, José Lucas Santos, baixinho, soberano, o meu pai. Baixinho, soberano, o meu pai. Avô de Glaube e Ana Luísa. Então, o meu pai, de Aderaldo Gil, e lembrança a todos os pais, né, nessa homenagem. Um abraço. Estamos encerrando a nossa abertura, então acompanhe cada um dos dias da campanha dos 21 dias. A gente precisa muito agradecer a cada um de vocês que participaram, mandando atividades, contribuindo com a nossa agenda. Vão ser muitas trocas. Por favor, registrem e mandem para a gente colocar no site.
E falar nisso, o site foi uma contribuição do Sindipetro para que a gente conseguisse construir esse site, que foi necessário para facilitar o registro das atividades que vocês nos enviam. Isso foi muito importante. Temos que agradecer também, até por conta desse vídeo, outras colaborações do gabinete da vereadora Mônica Cunha. Agradeço imensamente. E uma das coisas importantes para o dia 21 de março vai ser a entrega da medalha Pedro Ernesto em memória para Aderaldo Gil. Isso será absolutamente importante e vai acrescentar muito para a história dele e a história do movimento negro. Temos que agradecer também ao Instituto Marielle Franco, porque tivemos mais ainda parceria desde que a gente construiu em 2019 para esse momento. Vamos ter atividades, trocas, traduções, enfim. Participe, depois nos informe como você achou, o que você achou. E esse é o início da 8ª edição da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que tivemos também a troca do Movimento Negro Evangélico, do Instituto Búzios, para que a gente conseguisse construir toda essa jornada. Grande abraço, nos vemos em grande axé.